Muito bem. Nossa meditação de hoje tem o título de Ajuda Cristã. E para iniciar essa meditação, eu queria conversar com vocês sobre uma coisa que eu vi semana passada. Assistindo um programa falando sobre a natureza, falando sobre filhotinhos que nascem e qual é o início de vida deles. E ali naquele programa mostrava vários filhotinhos nascendo, de foca, pinguim, urso, raposas, mas um filhotinho me chamou a atenção, que foi uma macaquinha. Essa macaquinha, ela ficou órfã. Sua mãe morreu, ou por um predador. O programa não relatava o motivo, só dizia que ela estava órfã, sozinha. Tinha um bando, mas não tinha quem cuidasse dela. E ela, uma filhotinha, foi em busca dos seus semelhantes, dos seus parentes, da sua parentela, mas todos a rejeitavam. Ela não era o filhote deles. Eles tinham que cuidar dos seus filhotes, mas ela não tinha quem cuidasse. E essa filhotinha, ela começou a sentir fome. Ela não tinha ainda preparo da sua mãe, não tinha sido preparada para enfrentar o dia a dia. E ali foi retratando como, desde o início, ela teve uma tremenda rejeição. Mas ela teve que se virar. E ela foi aprendendo por observação. E ela viu que tinha num riacho, numa lagoa, não deu para ver bem, umas flores e folhas que eram assim o alimento predileto daqueles macaquinhos. Só que precisava entrar na água. E aquele rio, ou lagoa, era um local muito perigoso, porque tinham animais ali predadores. Pode até ter sido esse o motivo da sua mãe ter morrido. E essa macaquinha, ela tinha que entrar na água para alcançar o alimento, porque ela estava morrendo de fome. E assim, tomada de muita coragem, ela entrou. Ela enfrentou aquele perigo e conseguiu acessar as flores e a folhagem de que ela precisava para a sobrevivência. Aquilo foi um alvoroço no meio do bando. Que macaquinha corajosa, ela é só um filhote. Uma coisa interessante que aconteceu ali é que pode parecer que era uma coragem tremenda, mas na verdade o que estimulou aquela macaquinha a fazer aquilo foi a fome. Foi a fome e um instinto muito forte de sobrevivência. Só que com aquele ato, ela conquistou honra, porque ela foi recebida no grupo, porque ela se mostrou um membro útil, corajoso e que buscava o alimento. E ela guiou outros para que fizessem a mesma coisa. Então você veja que um pequeno animalzinho trouxe uma lição. E a lição de hoje é sobre a questão do trabalho. E quando você trabalha, você pode ajudar outras pessoas. Vamos ler lá em 1 Tessalonicenses 4, de 11 a 12. Diz assim: E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios,
e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Aqui é Paulo orientando os Tessalonicenses. E nessa meditação de hoje, vamos falar sobre sermos úteis na sociedade, de que forma podemos ajudar o próximo, só que essa ajuda, ela não pode prejudicar o desenvolvimento pessoal. Essa ajuda tem que ser verdadeiramente uma ajuda. E nós vamos falar hoje sobre como algumas ajudas não são. Na verdade, prejudicam o desenvolvimento. Vamos ler lá em 2 Tessalonicenses. Na verdade, vamos pular para Salmos 41, versículo 1. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Então aqui em Salmos 41 está dizendo que é feliz aquele que ajuda, aquele que precisa. Nós devemos sim ajudar aos necessitados. Quem são esses necessitados? Essa é a questão. No contexto bíblico, os necessitados daquela época eram órfãos e viúvas. Tinham os pobres, né, que em algum momento da sua pobreza havia aflição e necessidade. Esses precisavam de auxílio. Mas as viúvas e os órfãos em especial eram pessoas que, como aquela macaquinha, ficavam sem ter ninguém para auxiliar. Ninguém para acudir. Uma mulher viúva e sem filhos, ela ficava à beira da mendicância. Provavelmente ela precisaria ficar contando com a bondade alheia para uma moedinha ou outra, para o pão, para sobrevivência. E os órfãos, quando perdiam seus pais, cada um tinha que cuidar da sua vida. Eles não tinham quem cuidasse deles. Ficavam pela rua também, à mercê da bondade alheia, de alguma coisa que pudessem oferecer, mas não havia quem cuidasse deles. E Deus, em sua infinita bondade, na lei, determinou que a população toda tivesse um olhar, um cuidado com as viúvas e com os órfãos. Por que isso, viúva e órfão? Naquela época não tinha, como nós temos hoje, né, processo civil, como é que chama? Código de Processo Civil e Previdência Social. Hoje em dia, através das experiências das sociedades, foram vendo que era necessário, durante o período de trabalho, você reservar uma quantia, pequena quantia, paulatinamente, né, sempre um pouquinho por dia, por mês, você juntaria dinheiro para quando você não tivesse mais força de trabalho, você pudesse ter uma velhice confortável ou com sobrevivência. E dentro desse processo civil que foi criado, dessa previdência, hoje em dia, viúvas e órfãos não são como aqueles. Hoje em dia, o próprio Estado, ele desenvolveu mecanismos
para que houvesse condição dessas pessoas sobreviverem. Algumas viúvas hoje em dia recebem mais do que muito pai de família, com vários filhos para sustentar. Então não é o caso hoje de viúvas e órfãos como era naquela época. Então toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente precisa colocar num contexto, entender como era aquela sociedade e aí sim tirar os ensinamentos para os dias de hoje. Porque os ensinamentos daquela época era o cuidado com as pessoas que realmente necessitavam, que realmente estavam passando por uma situação difícil. Então haviam cuidados com órfãos, viúvas, estrangeiros. Uma pessoa estrangeira ou um viajante que estivesse passando pela cidade, ele estava de passagem. Ele não podia ficar em algum lugar para trabalhar. Então haviam leis, regras, para que você desse assistência ao estrangeiro que estivesse passando. Então, tinham leis, por exemplo, que na plantação, tudo que estivesse à beira do caminho, um estrangeiro podia colher para se alimentar. Um viajante podia colher para se alimentar. Porque naquela época não era como hoje, aviões, metrô, trens-bala. Não, era caminhada. Ou um cavalo, um animal de tração. Era bem difícil. Então as pessoas não tinham condição de levar grandes quantidades de alimento. Então Deus determinou um cuidado, um carinho com as pessoas que viajassem. Elas teriam como se alimentar durante a viagem. E vamos ter como exemplo, no livro de Ruth, Ruth 2, versículo 7. Ruth era uma moabita, Noemi e seu marido moravam em Belém. Belém estava passando muita fome, estava uma seca, muito problema de alimentação. Então eles viajaram para Moabe, para as terras de Moabe. E lá eles ficaram por alguns anos, se fixaram ali. Só que o marido de Noemi e seus 2 filhos, que já estavam casados, Malom e Quilion, eles morreram. Os 3 morreram. Ficou Noemi e suas 2 noras, Orfa e Ruth, viúvas. E como eu acabei de falar, a viúva ficava sem condição. Então Noemi mandou suas noras voltarem para suas casas, para as casas dos seus pais, para terem sustento e chance de casarem novamente, pois elas eram jovens, viúvas jovens. Tinham oportunidade de casar novamente. E ela voltaria para Belém, porque ela soube que Deus tinha abençoado a terra novamente e estava tendo fartura de pão. Belém significa cidade do pão. Então ela voltou. Só que Ruth não quis voltar para sua parentela e fez uma linda declaração de amor para sua sogra, dizendo que ela ficaria onde a sua sogra ficasse, dormiria onde ela dormisse, que o Deus dela, de Noemi, seria o Deus de Ruth também. Então ela foi com a sua sogra, ela assumiu esse compromisso com a sogra e com o Deus da sua sogra. E quando ela tomou essa posição, Deus abençoou a vida de Ruth. Aí veja lá, Ruth, capítulo 2, versículo 7. Ela já está lá em Belém, só que ela precisa trabalhar. Assim como aquela macaquinha, ela precisava do sustento, precisava alimentar a si própria e a sua sogra idosa. E ela foi para um campo gaspilhar, ela foi recolher o que caísse no chão, era a lei.
Era para ser deixado para os pobres e necessitados. Então, na plantação, quando os segadores, né, quando os coletores estivessem recolhendo os grãos, as espigas de milho, tudo que fosse plantado, o que caísse no chão não era para baixar e pegar novamente, era para deixar. Você tinha que trabalhar diligentemente, com cuidado. Mas se caísse, e o que caísse naturalmente da planta, não podia recolher. Era para os pobres e necessitados. E assim lá foi Ruth. E olha o que um empregado falou para o patrão, o dono daquele terreno, daquela plantação, falou dela. Disse-me ela, deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas, após dos segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser por um pouco que esteve sentada em casa. O empregado estava falando porque Boaz, que era o dono do terreno, perguntou: quem é essa jovem? Eu não conheço, uma pessoa estranha, diferente das habituais. Aí ele falou que ela chegou e pediu para ir atrás dos coletores e recolher o que caísse. Então ele deixou e ela estava trabalhando desde manhã cedo. Ela estava ali trabalhando incansavelmente. Ele relatou que só por um pouco ela descansou para recuperar as forças e continuar na labuta, no trabalho. Então, o que nós tiramos aqui? Ali havia uma lei de bondade para com os pobres. Só que essa ajuda cristã não elimina o trabalho. A Ruth, ela foi extremamente abençoada. Boaz percebeu que ela era uma boa pessoa, que ela era honesta, que ela era trabalhadora e que ela era uma pessoa muito bondosa. Ele ouviu falar da boa fama que Ruth tinha quando ela deixou a sua parentela e veio com a sua sogra, e que ela estava trabalhando pelas duas. Noemi estava muito deprimida, estava triste, viúva. Ela chegou na cidade toda chorosa, estava sem ânimo. Então sua nora estava trabalhando pelas duas, levava o alimento. E aqui nessa história de Ruth, nós vamos descobrir depois que ela foi tão abençoada por essa atitude que ela entrou para a linhagem do rei Davi e de Jesus. Através do seu filho que ela teve com Boaz, Boaz se apaixonou por aquela moça e ela tomou uma atitude de se colocar fez uma proposta de casamento para ele. Case comigo, eu sou viúva e o Senhor é o meu remidor. Havia uma lei de remissão. Quem morresse e não deixasse herdeiros, a sua viúva casaria com um parente mais próximo. E aquele parente, os filhos, receberiam o nome do falecido. Então Boaz casa com Ruth, suscita, dá continuidade ao homem que morreu, né? Seu nome não seria esquecido. E dali, Obed foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi, e dessa linhagem veio Jesus. Quanta honra para uma mulher honesta, trabalhadora, e que era uma necessitada. Recebeu uma ajuda, mas não foi uma ajuda qualquer. Não foi uma ajuda sem sacrifício e sem o trabalho. Ela trabalhou para aquilo. Então,
O que eu quero falar para vocês hoje é que não é bom ter assistencialismo sem critério. Existem pessoas que estão numa situação, porque elas não querem estar debaixo de regras, não querem ter ninguém que mande na vida delas. São pessoas orgulhosas. São pessoas que preferem ficar na rua do que suar o rosto para trabalhar. Então, são pessoas que estão numa situação de necessidade porque não querem se gastar. Elas são preguiçosas, orgulhosas, preguiçosas, indisciplinadas. Então não é qualquer pessoa que você pode ajudar e que vai ser um benefício para ela. Pessoas assim, elas são estimuladas a continuar no ócio, a continuar naquela vida de mendicância, de pobreza. Então, o diabo ele vai trabalhando em algumas mentes, falando para elas não saírem daquela situação. Na sua mente vai sendo colocado: eu sou um traste mesmo, vou trabalhar para quê? Eu vou ficar nessa vida mesmo. Vou beber para esquecer. E aquilo vai se tornando pior para ele. Não há nenhum estímulo para que ele saia daquela situação. Porque um estômago roncando foi o que incentivou aquela macaquinha a lutar pela sobrevivência. Foi a fome e o instinto de sobrevivência que a fizeram enfrentar até situações perigosas para conseguir o alimento. Foi a fome que estimulou Ruth a sair de casa e ir para a labuta, ir para o campo e ficar desde cedo até o final da tarde trabalhando. O que ela levou para casa não foi fruto de um assistencialismo sem critério. Ela mereceu aquele alimento. Então, quando você ajuda uma pessoa e ela só recebe, só estica a mão e recebe alguma coisa, para que ela vai trabalhar? Que estímulo ela tem para conquistar alguma coisa? Então isso é um pensamento diabólico, não é de Deus. Deus quer que o homem lute, tenha propósitos, seja estimulado a trabalhar com suas próprias mãos, ter sustento para ele, para sua família e até para ajudar aquele que verdadeiramente é um necessitado. Uma pessoa doente não tem condição de trabalhar. Esta é uma necessitada. Uma pessoa que por um momento está desempregada e você vê que ela está todos os dias buscando se reintegrar no ambiente de trabalho, essa pessoa é uma necessitada, temporária. Porque você tem que dar uma ajuda para a pessoa que está passando por um momento de aflição. Isto é um momento de aflição. Mas quando você fica dando e não vê a pessoa progredindo, aquilo não é um benefício para ela. Não é amor. Assim como uma pessoa se vicia em álcool, em drogas,
em qualquer coisa, a pessoa pode se viciar no assistencialismo sem critério, no aquele assistencialismo que não cobra nada dela. É só ela esticar a mão que vai ter. Ela vai ficando numa letargia social. Ela vai se tornando uma pessoa que não tem utilidade na sociedade. Ela não vai tendo o trabalho que ajuda a sociedade a crescer. As pessoas vão tendo uma mentalidade: para que eu vou trabalhar? Se é só ir lá que eu recebo, eu vou ficar aqui em casa. Eu vou botar minha perna para cima. Eu chego lá, eu tenho mesmo. Tenho até para escolher. Então, não é de Deus isso. Não é bom para aquela pessoa, para aquela família, ter esse estímulo ao ócio, estímulo à preguiça, estímulo ao comodismo. A sociedade que vai favorecendo isso, ela vai empobrecendo. Empobrecendo. Quando você segue a palavra de Deus, quando você entende a verdadeira ajuda cristã, você estimula a pessoa a ter um propósito na vida, a ter um estímulo para conquistar sustento para si próprio e ainda cooperar. Então, várias pessoas trabalhando são várias pessoas recolhendo para a Previdência Social. Então, as verdadeiras pessoas necessitadas vão ter com que ser ajudadas no momento de aflição. Agora, se mais e mais pessoas, no momento de desemprego, caem no assistencialismo sem critério e ficam recebendo, elas ficam sem estímulo para o trabalho, então é menos uma pessoa para cooperar na sociedade. Ao longo de anos, o governo vai ficando pobre. Vai ficando mais e mais sem condição de ajudar. Porque o número de necessitados vai aumentando e o número de trabalhadores diminuindo. Então isso não é bom. Não é bom. Vou dar um testemunho pessoal. Eu tinha entre 14 e 15 anos e eu morava só eu e minha mãe. Minha mãe separada, trabalhando muito, de sol a sol. Ela trabalhava até tarde da noite. Chegava exausta. E certo dia, bateu na nossa porta uma mulher jovem, devia ter por volta dos seus 27, 28 anos, mais ou menos, e alta, corpulenta, e tinha mais duas pessoas que eu não lembro quem era do lado, mas eram pessoas baixas, podiam ser adolescentes. Então ela não estava sozinha, estava com algumas sacolas na mão. E ela bateu na nossa porta. Para chegar até a nossa porta, ela entrou no portão do prédio, no portão do acesso. Ela passou por algumas portas. Então, ela rompeu alguma coisa de segurança que nós tínhamos. E aí ela bateu na nossa porta, não tocou a campainha, ela bateu na porta. Minha mãe abriu e viu uma pessoa estranha. Aí ela falou, uma vozinha assim, de coitadinha. Ai, por favor, olha, eu tô precisando, nós estamos com fome. Você tem algum dinheiro, alguma comida para nos ajudar? Aí a minha mãe falou assim, olha, dinheiro para te dar eu não tenho. Mas eu tô tão cansada que eu te ofereço emprego. Eu tenho roupas para passar,
se você passar, eu te pago. Esta mulher se transformou. Eu estava olhando essa situação toda por trás da minha mãe, pelo ombro da minha mãe. Então, eu pude ver bem o rosto dessa pessoa. Ela estava com aquele olhar de coitadinha, de pedinte, de necessitada, de aflita. Mas quando a minha mãe, ao invés de dinheiro, ofereceu trabalho, o rosto dela se transformou num rosto de ódio. Você está pensando que eu sou o quê? Que eu sou sua empregada? E ela xingou a minha mãe tanto, tanto. Eu fiquei assustada. E eu fiquei com medo. Porque nada impedia daquela mulher que era muito maior e mais forte que a minha mãe, de invadir a nossa casa e bater na minha mãe. Tamanha foi a indignação dela. Ela preferia pedir esmola do que trabalhar. Então, naquela época, isso foi década de 80, se eu não me engano, foi no ano de 1980 isso. Já naquela época, havia a mentalidade sendo formada de que o trabalho era uma desonra, de que as pessoas tinham obrigação, quem trabalhasse, tinha a obrigação de sustentar quem não trabalhava. Essa ideia diabólica foi sendo implantada na sociedade. E isso eu vi, eu percebi, como uma jovenzinha, a situação que estava se formando. Eu fiquei indignada. Como uma pessoa fica com aquele ódio? Ela não estava tão humilde? Que situação foi essa tão gritante? De um olhar de piedade, de necessidade, para aquele ódio, para aquele rancor, daquela raiva. E saiu batendo perna, batendo os pés, indignada. Graças a Deus que ela saiu, porque a impressão que deu foi que ela ia avançar na gente, que nós íamos apanhar, porque nós estávamos em menor número e esta mulher era muito maior. Ela era forte, não era uma pessoa que aparentasse estar doente. Era uma pessoa que tinha condição de trabalhar. Mas a mentalidade diabólica estava agindo ali, de que as pessoas tinham obrigação de sustentá-la, porque ela estava sem emprego. Se ela tivesse ouvido a palavra que eu li para vocês, procureis viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Se aquela mulher tivesse lido essa palavra e aprendido em Deus, ela não estaria na nossa porta pedindo. Ela estaria trabalhando por ela, por sua família, e a bênção que viria do seu trabalho seria o suficiente também para ajudar a outros. Essa foi uma situação que aconteceu comigo e com a minha mãe. Então, mostrando como o mundo já estava se encaminhando para o que nós temos nos dias de hoje. Inversão de valores, onde o trabalhador é humilhado e aquele que não quer trabalhar tem todo um sistema montado para ajudá-lo sem que ele se esforce, para criar uma dependência, um vício ao ócio, à preguiça. A pessoa fica viciada naquela situação. Eu quero ler para vocês também sobre a mulher virtuosa, em Provérbios 31, no seu versículo 20. Olha o que essa mulher fazia. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Só que quando você vai ler todo o Provérbios 31, falando sobre a mulher virtuosa,
Fala que ela levantava cedo, que ela não comia o pão da preguiça, que ela dava ordens às pessoas que trabalhavam com ela, distribuía os serviços diários, que ela costurava, que ela fazia coisas com as suas próprias mãos, que ela, com o trabalho da mão dela, ela foi juntando um dinheirinho e ela comprou um terreno. E nesse terreno ela cultivava. E essa mulher, o seu marido era honrado, porque as pessoas ouviam falar bem da casa desse homem. Porque essa mulher, ela era uma mulher que ela cuidava do seu lar, cuidava das suas coisas, cuidava da sua família. E seus filhos e seu marido a honravam, elogiavam a sua postura. Então essa mulher não comia o pão da preguiça. Era uma mulher trabalhadora. E como ela fazia todas essas coisas, ela podia fazer isso que Provérbios 31:20 fala. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Essa mulher, ela trabalhava com cuidado, não comia o pão da preguiça, e ela tinha para ajudar a quem precisasse. Sobrava, porque ela fazia do seu dia a dia momentos onde ela produzia coisas. Ela trabalhava com suas próprias mãos. Vamos ler lá em Provérbios 14, no versículo 23. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Eu conheço pessoas que falavam para mim assim: eu vou estudar, eu vou fazer isso e depois eu vou fazer aquilo. Assim eu tenho condição de conseguir tal trabalho. Ficou só em palavras. Essa pessoa, ela foi definhando. Caiu em vício, foi fazer tratamento. Ela não teve, e ela teve ajuda. Várias pessoas foram ajudar essa pessoa, mas ficava só nas palavras. Ela não agia. Porque chega um momento em que a ajuda tem um limite. A pessoa, ela tem que querer, tem que partir de... A ajuda maior é de dentro para fora. É uma transformação. Não adianta você tirar uma pessoa de situação de rua, lavar, pentear, cortar seu cabelo, dar alimento, dar roupas, oferecer um emprego, se ela não quiser. Precisa tomar uma atitude. Essa transformação de dentro para fora é o que a Bíblia faz. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você vai tendo a sua mente inundada pela palavra de Deus, quando você aceita Jesus e o Espírito Santo começa a trabalhar de dentro para fora, a pessoa não fica só em palavras. Ela tem a ajuda do Espírito Santo dentro dela para ir eliminando aquelas coisas que estão atrapalhando a sua vida, o seu desenvolvimento. É assim que é a verdadeira ajuda. Não adianta você ajudar só o externo. A pessoa precisa querer sair daquela situação. Isso sim é uma ajuda cristã. Não fica só em palavras que leva à pobreza. Salmo 128, versículo 2. Olha o que fala. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A pessoa que começa a ser inundada pela palavra de Deus, ela recebe essa orientação de que você comerá, pois comerás do trabalho das tuas mãos. É do teu esforço que você deve comer.
Você vai ser feliz. Lembra do começo da história da macaquinha? Ela comeu do fruto do seu trabalho, das suas próprias mãos. E depois ela foi feliz e ficou bem, porque ela conquistou o respeito do bando. Ela se tornou um membro útil, corajosa, que sabe, desde a infância, desde a mais tenra idade, trabalhar para ajudar sua família. Ela se tornou um membro útil na sociedade. A natureza ensinando a nós, seres humanos, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E olha o que fala em João 5, versículo 17. Jesus falando. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Aqui Jesus estava respondendo por que ele curou uma pessoa num dia de sábado. Aí estavam apontando que ele estava curando pessoas num sábado que não podia, que sábado era o dia do descanso, que não podia fazer nada. Só que o que eles não entendiam é que Jesus era o Senhor do sábado. Aquele sábado era apontando para ele. Todas as profecias, todas as figuras do passado apontavam para a vinda de Jesus. Ele era a resposta de tudo aquilo que eles sabiam, que eles vinham aprendendo na Torá, né, nos 5 livros de Moisés, nos livros proféticos. Jesus era a resposta que tinha que vir ao mundo. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, mostrando que ele estava ali se manifestando na terra para um propósito. Ele não parou de trabalhar. Ele tinha um objetivo na vida. Então, você precisa trabalhar. Você precisa se sustentar e Deus vai abençoar o fruto das suas mãos, que vai sobejar, vai sobrar, até para você auxiliar o seu próximo. Isaías 53:11. Olha o que diz. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, para que as iniquidades dele levará sobre si. Porque as iniquidades dele levará sobre si. Aqui está falando do trabalho de Jesus na cruz. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Jesus também trabalhou. Trabalhou fisicamente, ajudando seu pai. Não é esse o carpinteiro? Se era conhecido como carpinteiro, é porque ele trabalhava. Ele tinha uma profissão. Ele seguiu a profissão do seu pai terreno, que era José. Mas agora ele estava trabalhando para o seu Pai do céu, para o Pai eterno. E aqui, ó, verá o fruto do trabalho da sua alma. Qual é o fruto do trabalho da alma de Jesus? Somos nós. A salvação que nós temos é fruto desse trabalho. Ele trabalhou. Nós somos o fruto desse trabalho. Se ele trabalhou, nós também precisamos trabalhar. Física, ele deu o exemplo. Precisamos trabalhar fisicamente. Qualquer trabalho é honroso. Qualquer trabalho é honroso. Não caiam na conversinha do diabo de que isso é vergonhoso, de que isso é desonroso. Qualquer trabalho que traga sustento para você e para sua família é honroso. Então, trabalhe.
Não fique dependendo dos outros, porque você vai ficar satisfeito. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Jesus ficou satisfeito. Está consumado. E o nosso trabalho tem que ser físico, e assim como o dele, que trouxe salvação e vida eterna, nós também somos aqueles que precisam trabalhar espiritualmente falando, levando o evangelho para as pessoas que estão envolvidas nessa falta ajuda cristã, nessa falso assistencialismo que só leva ao comodismo e à pobreza. Precisamos falar que o verdadeiro assistencialismo é aquele que estimula a pessoa a sair daquela situação de comodismo, de preguiça, de pobreza e ter propósitos na vida, ser estimuladas a batalhar e a ser uma pessoa produtiva tanto na sociedade quanto no reino de Deus. Eclesiastes 2, versículo 21. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, conhecimento e destreza. Contudo, deixará o seu trabalho como porção de quem nele não trabalhou. Também isto é vaidade e grande mal. Quando você trabalha, o dinheiro que te vem à mão, ou o fruto do seu trabalho, qualquer coisa que seja, que você receba como pagamento, é abençoado por Deus. É um fruto da sua dedicação. Aqui fala que havia um homem que ele trabalhava com sabedoria, quer dizer, tinha conhecimento, com conhecimento, quer dizer, ele sabia o que estava fazendo no trabalho, e destreza, ele era um bom profissional. Então nós também precisamos. E aquilo que vem à mão precisa ser usado e distribuído com sabedoria. Você tem que honrar aquele fruto do trabalho que você tem, não desperdiçando, não usando mal em coisas que trazem destruição para a sua vida. Você precisa saber usar bem. E quando você dá o seu dinheiro, o seu esforço para uma pessoa que não quer trabalhar, uma pessoa preguiçosa, você está fazendo mau uso daquilo. E aqui diz que isso é um grande mal. Então nós temos que ser bons mordomos dos recursos que Deus nos dá. Não devemos desperdiçar, nem distribuir erroneamente sem critério. Então, para terminar a nossa meditação, os objetivos da ajuda cristã devem ser suprir a necessidade dos santos, glorificar o nome do Senhor e estimular orações. Isso está escrito lá em 2 Coríntios 9, versículos 12 e 14. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, como também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Visto como na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade dos vossos dons para com eles e para com todos. E pela sua oração por vós, tendo vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Aqui está falando que quando havia a coleta para os pobres, aquilo era o primeiro objetivo. Quando Paulo recolhia ofertas, era para ajudar aos necessitados, que eram os santos. Quem eram esses santos? Eram aqueles que estavam fugindo da perseguição, que não tinham mais condição de trabalhar, porque se eles saíssem para trabalhar, eles seriam mortos.
Então eles estavam fugindo e estavam passando necessidade, porque eles queriam trabalhar, mas não podiam. Então essas ofertas chegavam àqueles necessitados. E qual era o segundo objetivo dessa ajuda cristã? Glorificar o nome de Deus. As pessoas, quando recebiam aquele benefício, elas glorificavam a Deus. E também estimular as orações. Quando chegavam aquelas ofertas, elas adoravam a Deus e elas oravam pelas pessoas que estavam dando aquela oferta. Então vocês perceberam 3 coisas benéficas? Então, quando você cai no assistencialismo sem critério, as pessoas que vão recebendo cada vez elas querem mais. E se você não pode dar aquilo que elas supostamente acham que merecem, elas te xingam como aquela mulher xingou a minha mãe. Então você vê que aquele assistencialismo sem critério não é ajuda ao necessitado. A verdadeira ajuda é aquela que estimula glorificar o nome do Senhor, estimula orações e supre os que verdadeiramente necessitam. Então, finalizando, devemos trabalhar para nos sustentar. O fruto do nosso trabalho vai ser para a ajuda daquele que verdadeiramente não tem condição naquele momento. E tudo que fizermos, tudo que seja para a honra e glória de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entender a sua palavra e a aplicar no nosso dia a dia. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor.